Amém, igreja? Esse amém foi para mim, não foi para Jesus, não. Amém, igreja? Amém. Depois do louvor lindo desse, esse amém. Ai, pelo amor de Deus, Jesus. Que maravilha, que bênção. Que manhã gloriosa. Graças a Deus nós conseguimos chegar, né, irmãos? Aleluia, o Senhor nos trouxe para adorá-lo. Primeiro dia da semana, o último dia do mês de agosto, graças a Deus já está terminando, já está indo embora. Que venha setembro, daqui a pouco nós vamos estar na primavera. Olha aí que maravilha. O ano já está findando, mas grandes coisas fez o Senhor. Até aqui Ele tem nos ajudado. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis. Aleluia. Gênesis capítulo 24, versículo 12. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Aleluia. Gênesis capítulo 24, versículo 12. E diz assim a palavra do Senhor. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Aleluia. E disse: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome. Nós queremos te agradecer. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela EBD dessa manhã. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor já nos preparou para receber a tua palavra. Obrigado por cada vida que chegou nessa manhã e por aquelas também que não chegaram. Anda uma palavra, visita, abençoe, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor tem sido fiel. Obrigado porque, independente das adversidades, das nossas lutas, meu Deus e meu Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, nós glorificamos o teu santo nome, nós conseguimos, meu Deus e meu Pai, com a ajuda do teu Santo Espírito, chegar na tua casa, para estar em comunhão com nossos irmãos, para glorificar o teu santo nome, para reconhecer a tua soberania, o seu poder. Pai querido, Pai amado, tome essa palavra na palma das tuas mãos, abençoe essa palavra, fale conosco, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Pai querido, Pai amado, eu rendo graças a ti. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te glorifico no nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Aqui está falando a respeito, Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. Quem era esse servo? Eliezer. E o interessante dessa palavra que nós vamos ver, que eu li aqui, o versículo 12, ele fazendo uma oração. Mas nós vamos ver que Eliezer, ele era um homem de confiança. Ele era um homem de confiança na casa de Abraão. Ele era um homem que cuidava das riquezas de Abraão. Ele servia ali. Eu creio que ele era como se fosse um mordomo. Ele dava ordem. Era ele que administrava. Era ele que organizava. E chega um momento que Abraão, já avançado de idade, ele entende que era necessário que Isaac se casasse. E aí ele chama Eliezer e dá uma missão para Eliezer voltar no meio do povo dele para que escolhesse uma mulher para que se casasse com Isaac. E nós vamos ver aqui, quando Abraão chama ele e coloca essa responsabilidade. E nós vamos ver que chega esse momento do versículo 12, que ele já está naquele lugar, ele está de pé, próximo àquele poço, e ele faz uma oração. E ele pede a ajuda de Deus. E o interessante é que ele fala do Deus de Abraão. Então a gente vê que Abraão, ele já vai formando discípulos com a postura,
com a conduta, com o comportamento dele. E nós vamos ver também que Eliezer, ele recebe essa missão e a gente vê que a conduta desse homem é querer fazer essa missão de uma maneira que o nome do Deus de Abraão que ele fala aqui, que ele reconhece esse Deus, ele teme a esse Deus, ele quer ter êxito nessa missão. Ele quer concluir essa missão de uma maneira aonde o seu servo pudesse se alegrar. Porque não era fácil, porque eu fiquei pensando, você está dentro de uma casa administrando, fácil pode não ser. Mas eu acho que era bem mais fácil do que sair para ir para um lugar, para escolher alguém para trazer para casar com o filho do servo, do patrão dele. Não era uma missão tão fácil. Mas aí ele se prontifica e chegando lá, ele faz uma oração. Ele pede a Deus, ele lembra e reconhece que o Deus de Abraão poderia ajudá-lo naquele momento. E quando o Senhor estava ministrando ao meu coração a respeito dessa palavra, quantas das vezes, irmãos, nós temos medo de exercer o chamado que Deus tem nos orientado ou sinalizado. Tem 2 semanas atrás, teve uma irmã que ela ligou para mim, ela falou assim, pastora, eu queria que você orasse por mim, porque na minha igreja eles me chamaram para me liderar o grupo de louvor. E ela falou assim, pastora, eu tô com medo, tô insegura, porque eu acho que isso é normal. Mas eu falei para ela assim, filha, te conhecendo, vendo o seu comprometimento, eu creio que você já está pronta. Mas a gente sabe que não é fácil, irmão. São responsabilidades. O Senhor me fez lembrar do reino, da casa de Deus, porque quantas das vezes nós vamos vendo assim, pelo fato de estarmos vivendo adversidade, algumas situações que se apresentam na vida da gente, a primeira coisa que a gente faz é desanimar na fé. A gente está vendo aqui que Abraão, ele já estava formando discípulos, porque a postura de Abraão, porque se a gente for ver a trajetória dele, ele teve perdas, ele teve que abrir mão, ele teve que renunciar, e mesmo assim a conduta dele formou discípulos. E quantas das vezes o Senhor tem nos chamado para responsabilidades e a gente, por qualquer tipo de adversidade que se apresenta na nossa vida, principalmente pessoal, que não tem nada a ver com o ministério, não tem nada a ver com a casa do Senhor, não tem nada a ver com o reino, e a gente vai desanimando, a gente vai se entristecendo, a gente vai abandonando, a gente vai abrindo mão, a gente não exerce, porque a gente vê aqui um homem querendo agradar o seu Senhor. E o seu Senhor era Abraão, mas na vida de Abraão tinha um Deus vivo e poderoso que esse homem ele reconhece e ele quer ir para essa missão, mas ele quer ter êxito, ele quer trazer a menina que não ele iria escolher, mas que Deus escolhesse para que ele pudesse trazer. Então a gente vê que ele se alegra e ele quer concluir esse ministério dele. Essa missão dele, essa missão que foi dada a ele, ele quer ter êxito. Eu fiquei pensando, ele podia falar, ele foi escolhido porque ele era alguém fiel. Ele era alguém que Abraão conhecia. E a gente precisa entender, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe da tua fidelidade. E se o Senhor está te chamando, aquilo que nós não sabemos, Ele vai nos ensinar. A Bíblia não diz que é Ele que capacita, é Ele que nos capacita. E quantas das vezes o medo, a insegurança, até o André estava falando aqui na EBD, que muitas das vezes o Senhor nos convoca, aí tem pessoas às vezes que falam, não vai não, é muita luta, é muita dor de cabeça, é muito trabalho. E eu estava falando, e às vezes quando a gente fala isso para alguém, a gente está atrapalhando o avanço do irmão. Porque tem áreas, tem ministérios, eu estou falando de ministério, que eu estou falando de igrejas aqui, como o Senhor ministrou ao meu coração, que eu não posso atrapalhar a caminhada do Lucas, mesmo sendo meu filho.
E a gente sabe que, na maioria, ser filho de pastores, de líderes, não é fácil. É muita cobrança. Porque é como se eles não tivessem que ter vida, como se eles tivessem que agir como se fossem ET aqui na Terra. Eles não podem fazer nada, porque é a filha é o filho do pastor, é a filha da pastora, e fica todo mundo em cima. É muito difícil. Hoje, o que a gente vê? Muitos filhos de pastores revoltados com a igreja. Revoltado com aquilo que às vezes ouve, revoltado às vezes com a postura que é tratado os seus pais, porque são pais, e eles são filhos. Então a gente não exerce muitas das vezes a misericórdia, porque a gente acha que sim, porque é filho de líder, não pode dar trabalho. Não pode ser criança, não pode ser jovem, não pode ser adolescente. Tem que viver como um bonequinho. Tem que seguir a direção. Não é desse jeito, é humano também. É uma pessoa que tem sentimentos, que vai ser adolescente, que vai ser jovem também. E aí a gente vê quantas das vezes a gente atrapalha, porque eu não posso atrapalhar a caminhada dele. Quantas coisas às vezes aconteceu que eu me entristeci, mas eu não podia atrapalhar. Por quê? Porque eu entendo que eles precisavam se converter. Porque filho de crente não é convertido. Eles são filhos dos convertidos que somos nós, assim eu creio. Mas eles vão precisar ter o encontro deles. E eles só vão ter o encontro dentro das adversidades de luta. Aí eles vão ser forjados, aí eles vão aprender o que é estar na casa do Senhor. E nós vamos passar, e nem se compara com a luta lá de fora. A luta que passamos dentro da igreja. Então a gente precisa ter discernimento, entendimento para poder orientá-lo, para que eles não se revoltem, para que ele não desanime, mas entendendo, não, está na idade da conversão dele, ele precisa se converter, ele não pode estar escondido em mim porque eu sou uma pastora, eu sou a mãe dele, eu sou uma mulher de oração, eu sou do círculo de oração. Não, vai chegar um momento que eles vão ter o encontro deles com Deus, eles vão se converter de fato e de verdade, vão se converter para permanecer. Por que tem muitos lá fora? Porque não tiveram encontro, irmão. Eles cresceram na casa do Senhor, eles ouviram a palavra, a semente foi lançada, mas eles não tiveram tempo de ter um encontro com Deus. Porque aquele que tem um encontro com Deus, ele permanece, ele persevera, ele vai entender que essas lutas que eles estão vivendo são lutas para que eles possam conhecer o Deus que a mãe serve, que a mãe conhece e que o pai também. Então não adianta a gente isentar. E foi o que eu estava falando na EBD. Então, se eu falo isso para alguém, eu não estou entendendo que o Senhor está chamando aquela pessoa, que aquela pessoa vai passar pelas adversidades a qual tiver que passar, mas dentro de tudo isso ela vai crescer, ela vai amadurecer, ela vai aprender a se relacionar mais com Deus, ela vai aprender a ter mais intimidade com Deus. Então, às vezes, a gente quer atrapalhar a obra que é de Deus, quando Deus está chamando alguém. Não, vou falar para não ir, não vai para aquele ministério, não vai para aquela função, porque é trabalho. Irmãos, trabalho a gente tem em qualquer lugar, luta a gente tem em qualquer lugar, mas como é bom nós servirmos o reino, como é bom nós deixarmos, separarmos o meu pessoal. Eu tenho que aprender a separar o meu pessoal do chamado que Deus tem para a minha vida, porque senão eu não vou chegar a lugar nenhum, senão eu não vou exercer e nem vou fazer aquilo que Deus tem me chamado para que seja feito. E eu não posso atrapalhar o chamado de ninguém achando que aquela pessoa não vai poder passar por adversidade, nem por luta e nem por prova. Se não passar por isso, não vai ter relacionamento, não vai ter intimidade, não vai estar alicerçado na rocha. Qualquer vento que vem, porque tem pessoas que qualquer vento que vem é como folha, vai embora. Ou fica sendo lançado para um lado e para o outro. Né? Bate um vento, vai para um lugar, bate outro, vai para outro lugar. Não tem constância, não tem firmeza, não está alicerçado na rocha. Porque nós atrapalhamos, nós não deixamos Deus. Porque assim, ele foi um excelente servo dentro da casa de Abraão. Ele foi escolhido. E aí vem uma outra missão, que seria ir buscar alguém para casar com Isaac.
que não era fácil. Ele precisava o quê? Exercitar a fé dele. Ele precisava crer no Deus, como ele fala aqui, no Deus de Abraão, para poder fazer uma oração, para que ele pudesse cumprir essa missão, para que pudesse vir uma menina que Deus escolhesse, não ele escolhesse. E assim é em nossas vidas, só que muitas das vezes nós dizemos que amamos a esse Senhor, mas qualquer adversidade, qualquer situação, não foi do meu jeito, não foi o que eu planejei, não foi da maneira que eu idealizei, então eu vou parar, eu vou desanimar, eu não vou fazer mais, eu vou abrir mão. Quantas pessoas abrindo mão, irmãos, de chamados e de ministério? Porque não consegue separar, porque não consegue entender, porque não tem alegria em servir a esse Senhor. Porque a gente precisa ter alegria em servir a esse Senhor. E aí a gente vai saber separar, a gente vai entender que a minha vida pessoal não tem nada a ver com o meu chamado, com o meu ministério. Eu tenho certeza que tudo aquilo que eu posso estar fazendo, Deus está vendo. E eu não vou temer os desafios, porque nós somos desafiados. Esse homem, ele precisou crer que o Deus de Abraão também iria com ele, iria orientá-lo, iria dar o discernimento para ele, para que ele pudesse fazer uma oração. E ele faz uma oração específica. E o interessante é que quando ele ora pedindo a ajuda de Deus, ele já fala, Senhor, se essa moça, quando chegar no poço, que eu pedir água, que ela me dê água e oferecer a da água para os meus camelos. Aquilo ali já era o Espírito Santo de Deus, já era a oração que ele tinha feito, porque ele pediu ajuda. E ele podia falar, não, eu já tenho uma idade avançada, manda o mais novo para uma missão dessa. Não, ele entendeu que aquela missão, que aquele chamado era com ele. Ele foi escolhido por Deus porque ele serviu a Abraão ali, ele serviu com qualidade e Deus sabia que ele poderia cumprir essa missão. Por isso ele foi escolhido. Claro que a nossa humanidade, graças a Deus que a gente sempre vai se achar incapaz, porque também não adianta a gente vir achando que a gente vai fazer tudo e pode tudo, não. A gente tem que sentir uma incapacidade para que a gente coloque a soberania de Deus, para que a gente entenda. Nós queremos avançar, nós queremos que dê certo, mas para o nome do Senhor ser glorificado. Não é para que a gente fique o tempo todo recebendo elogios ou alguém batendo nas nossas costas, não. Nós queremos sim que o nome dele seja glorificado, que ele se agrade de cada um de nós. Que ele veja esforço, que ele veja em nós alegria, independente dos desafios. Porque quantas das vezes nós somos escolhidos, nós somos chamados e nós temos medo e nós não vamos. A gente deixa de viver a bênção. Na primeira semana que o Ala foi para São Paulo, ele pediu oração e falou, pastor, eu vou, mas tem uma pessoa lá que eu já me aborreci. Falei, vai com a bênção de Deus. Não foi você que Deus escolheu? Então vai, não importa que tem inimigo, que tem adversário. O importante é nós irmos com a bênção de Deus. E ele foi, eu creio que ele teve êxito lá. E se a gente ficar com medo, a gente não vai viver aquilo que Deus tem para a vida da gente. Irmãos, a gente tem que crer que na nossa vida se apresentarão desafios, missões, que Deus vai estar no controle. Porque muitas das vezes, se você não quiser viver, você vai estar travando aquilo que Deus tem para a tua vida. Se você não crê que você vai para um lugar, você não vai sozinho, que Deus vai à tua frente, vai te capacitar, vai te orientar, você não vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. E assim foi com esse homem. Ele podia inventar desculpa, porque às vezes nós vamos sempre dar desculpas, porque a gente não quer fazer aquilo que Deus quer. A gente não se alegra. Irmãos, como é bom a gente servir a esse Senhor. Porque muitas das vezes, dentro de uma adversidade, dentro de uma luta, a gente só não perece porque a gente está servindo a esse Deus. E aí o servir faz com que Ele nos sustente, nos fortaleça, nos alegre, nos dê força para avançar. E quantas pessoas têm aberto mão
E quantas pessoas não têm conseguido entender o privilégio de sermos escolhidos por Deus? Porque aqui Eliezer, ele foi escolhido por Deus. Deus deu direção para Abraão e coloca aquela missão dele ir para aquele lugar, para que ele pudesse trazer uma moça. E a oração dele é ouvida. E aí a gente vai vendo o que a gente foi falando aqui. Gerar, formar discípulos. Porque eu não vou conseguir formar discípulos se eu não tiver entendimento que a minha conduta, que o meu comportamento, que as minhas ações vai afastar, ou vai ser barreira, ou vai ser muralha para pessoas. Não, a gente tem que ter posturas e condutas e falas que tragam pessoas, que aproximam pessoas a esse Senhor. E aí a gente já vê Abraão ali, porque Abraão a gente vê que teve momentos que ele teve que saiu do meio da parentela. Teve um momento que ele teve que abrir mão de Ismael, de Agar. Teve um momento que ele teve que ir lá para o Moriá, sacrificar o filho. Olha quantas coisas esse homem não fez, mas havia uma promessa que ele seria o pai da nossa fé. Está lá no livro de Hebreu, nos Heróis da Fé, o nome de Abraão. Mas a gente sabe tudo aquilo que Deus foi requerendo dele. E não foi coisas fáceis, mas ele foi obedecendo. E nisso, aquelas pessoas que trabalhavam com ele foram o quê? Foram sendo formados. Pô, se esse homem tem essa fé, acredita, ele passa as lutas dele, mas a gente vê Deus abençoando esse homem, eu posso também querer servir a esse Deus, escolher esse Deus para a minha vida. Que a tua vida possa ser uma vida que forme discípulos. Não que afaste pessoas, não que traga divisão, não que traga separação, mas que atraia pessoas para o reino, para Cristo. Que a tua vida possa ser uma vida que você entenda, se alguém foi chamado para uma função, ainda que você não goste, ainda que você não queira, ainda que você vê que são muitas das vezes departamento que tem problemas que todo departamento tem, não atrapalha a vida do irmão nem da irmã. Deixa o irmão e a irmã ir avançar, deixa eles viver as experiências dele, porque todos nós temos que ter as nossas experiências. Eu lembro que eu passei em todos os departamentos de uma igreja, e ali Deus já estava me formando e me preparando. E é isso que nós precisamos entender, porque a gente vê que Deus abençoa Eliezer, Deus ouve a oração dele, Deus vê que ele era um homem temente, Deus vê que ele vai para aquela missão, mesmo ele sendo um homem que eu acredito com muitos elogios na casa de Abraão, porque aí ele já não estava ali. Ele já não estava nos olhares das pessoas daquela casa, ele teve que sair. Quantas das vezes dentro da igreja a gente é uma coisa, dentro de casa é outra, lá na rua a gente é outra totalmente diferente. E quantas das vezes Deus vai nos levar para lugares para que a gente mostre, apresente esse Senhor. Eliezer foi chamado para sair de dentro daquela casa. Aquela função que ele exercia ali, ele tinha êxito, mas aí Deus apresenta para Eliezer uma nova função, que era ir buscar alguém que pudesse para se casar com Isaac. E Deus dá vitória para ele, porque ele ora, porque ele se coloca diante de Deus, porque ele reconhece o Deus de Abraão, porque ele pede a misericórdia de Deus, a benevolência de Deus, para que Deus pudesse dar a direção. Ele faz uma oração específica, irmão, porque eu fiquei pensando, gente, esse homem estava ali de frente àquele poço. Olha, por isso que a Bíblia vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor, porque era um homem que temia ao Senhor. E aí, por ele temer ao Senhor, Deus deu sabedoria dele fazer uma oração. A moça que vier, que encheu o seu cântaro, que eu pedi água para ela, e que ela se prontificar em dar água para os camelos, essa será a mulher que o Senhor escolheu. Olha a oração, aí a gente fica pensando, meu Deus, como que tem assim essa sabedoria de fazer uma oração específica dessa? E aí ele fica ali assistindo aquelas moças, porque não eram
poucas moças que iam buscar água naquele poço. Eram várias. Mas já tinha alguém que já tinha sido separado. E é isso que a gente não entende. A Rebeca, ela tinha os princípios dela. Ela se prontifica porque ela já tinha aquilo nela de servir. Já era dela. Porque ele pede água, ela que se prontifica, ela já estava preparada. É isso que precisamos entender. Ela tinha o costume de ir buscar água naquele poço. Ela não sabia o que estava por vir, mas Deus já tinha escolhido aquela moça. E é isso que a gente precisa entender. Deus já nos escolheu. E vai haver situações que nós precisamos estar ligados. Quantas das vezes a gente perde oportunidade porque a gente não quer servir? E às vezes a gente não entende que você está servindo ali, já tem alguém te observando. E você não sabe, de repente um não, você volta para o final da fila. E um sim era o momento que estava esperando para você entrar pela porta que Deus já te prometeu. Porque Rebeca, ela vem, os princípios dela, a bondade dela, o servir dela faz com que ela se ofereça a dar água para os camelos, 10 camelos, de 100 a 200 litros de água. Vamos fazer na conta aí. Tinha que ser muito cântaro, né? Mas ela se prontifica. Ela não está preocupada com a quantidade de camelo, de água que ele bebe. Ela se prontifica. E ali ela é separada, ali ela é escolhida. Irmãos, em nome de Jesus, forme discípulos. Fique atento. Porque muitas das vezes o teu momento está chegando. E se você não estiver atento, você vai perder, você vai voltar para o final da fila. Se você deixar o medo imperar, você não vai avançar, você não vai chegar a lugar nenhum. Foi isso que o Senhor estava falando ao meu coração. A respeito de chamado, Ele vai nos capacitar. Não tem ninguém perfeito, não tem obra nenhuma perfeita, até porque nós somos humanos. E aonde tem pessoas, tem adversidade, tem problemas, tem dificuldade, mas tudo que dá para se resolver numa conversa. Tudo que dá para se resolver quando tem alguém que tem um momento de lucidez e acaba com a confusão ou com a contenda. Quando tem alguém que fala, eu não vou botar lenha, eu vou apagar essa fogueira. Quando tem alguém que vai entrar para ser um pacificador. E é isso que nós precisamos entender. Porque nós vemos aqui uma missão, nós vemos um homem que serviu muito bem dentro daquela casa, mas fora também ele serviu. Porque o que ele aprendeu através da vida de Abraão, convivendo com Abraão, e aquilo que eu falo, irmãos, aquilo que é bom a gente tem que trazer para a vida da gente, agora aquilo que é ruim a gente joga fora. Tem pessoas que a gente pode se espelhar, é bênção. Tem pessoas que, claro, que a gente admira. E isso é bênção também. Agora, aquilo que é contrário, aquilo que é negativo, joga fora. Não deixa fazer parte da tua vida. Entenda que o chamado, que o propósito que Deus tem, Ele vai te chamar e vai permitir algumas situações para ver se a gente tem alegria em servir. Na maioria das vezes, não, estou passando por um problema, então eu vou parar. Ah, aconteceu isso comigo, eu não vou fazer mais. Ah, eu estou assim, Desculpas, irmãos. Mas quando nós sabemos separar, a gente crê que aquele que chamou é fiel para cumprir, para nos capacitar. Eu não sei qual é o chamado, eu não sei qual é o propósito. Eu tenho deparado com pessoas que muitas das vezes eu tenho falado aquilo que o Espírito Santo vai botando ao meu coração. Por quê? Porque a gente quer as bênçãos de Deus, mas nós não queremos fazer a vontade dele. Porque o Senhor está mandando a gente ir por uma direção, a gente quer ir por outra. O Senhor quer nos tirar do lugar, a gente quer permanecer no lugar, porque é fácil. Nós já nos acomodamos. Aí a gente sabe que todo começo é trabalhoso, mas é edificante. E tem hora que a gente vai ter que ter recomeços. E graças a Deus por isso, porque o nosso Deus, Ele diz que Ele é um Deus de novidade de vida. E quantas das vezes a gente fica estagnado num lugar, não avança, não cresce com a vida totalmente
totalmente paralisada, porque a gente não quer fazer aquilo que Deus está mandando, a gente quer fazer aquilo que nós queremos. Não, eu quero ficar aqui porque aqui é mais fácil, eu já estou acomodado, eu já tenho meu ambiente aqui, eu não quero começar nada novo. O medo, a insegurança. Aí a gente fica aprisionado ali, anos e anos e anos e anos, enquanto nós não entendermos que tem um Deus, se Ele estiver regendo a nossa vida, é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai falar, eu quero você ali, mas não é ali que eu não quero, então você fica onde você quer, e você vai viver o que você quer viver, não o que eu quero que você viva. Esse é o diferencial. A gente vai viver o que a gente quer. A gente não vai viver aquilo que Deus quer que a gente viva com Ele ou nele. Aí faz toda a diferença. Porque ele podia arrumar desculpas de não querer ir. Ele podia falar, Abraão, peça a outra pessoa, minha idade já está avançada. Não vou. Não, ele aceitou. Irmãos, como é bom quando a gente aceita chamados como desafios para a nossa vida. Entendendo que sozinho eu não posso nada, mas com Deus, se Ele está chamando, Ele vai capacitar, Ele vai preparar, Ele vai dar a direção, Ele vai dar o discernimento, como foi com Eliezer. E o interessante é que ele falou assim, e se a mulher que eu escolher não quiser vir? Se ela não quiser vir, deixa ela lá. Mas era Deus que estava no negócio, irmãos. Porque quando ele fala com Rebeca, que vai aos pais de Rebeca, os pais dela falam, se ela quiser ir, ela já estava prontinha para vir, amiga, que ela já estava feliz da vida. Ela sabia que já era a bênção dela, Isaac. Ela ia abrir mão, recebeu todos os presentes que foi levado. Nem por isso, porque já era uma família bem-sucedida, mas não, porque ela sabia que era o momento dela ir encontrar com aquele que Deus tinha escolhido. Deus deu vitória a Eliezer, Deus tem vitória para nossas vidas. Para de ser medroso, para de ser covarde, para de deixar de viver os desafios que Deus tem apresentado na tua vida. Se Ele está mandando ir, Ele garante, Ele vai guardar, Ele vai sustentar, Ele vai suprir, Ele vai nos trazer de volta. Fica ligado quando vier uma oportunidade, porque tem gente que tudo é não, tudo é não, tudo é não. Tem gente que é acomodado, tem gente às vezes que é preguiçoso, aí às vezes um não que você diz, você perde toda a bênção que já estava preparado para a tua vida, irmãos. Porque Rebeca, o Senhor já tinha escolhido ela, mas ela precisou passar por aquela prova. Ela não sabia, mas o desejo do coração dela de servir, ela mesma se oferece para dar água para aqueles animais, porque ela já tinha aquele desejo no coração de servir. A pessoa, quando tem esse desejo de servir, a pessoa não fica escolhendo nem lugar, nem pessoas para servir. A pessoa quer servir. Porque a pessoa entendeu que se você dá, você vai receber. Você pode não receber daquela pessoa que você ajudou, mas Deus vai te recompensar. E aí a gente vai aprendendo isso, a gente vai entendendo isso. E como é bom, eu estava pensando, tem coisas às vezes que você pode se oferecer como Rebeca se ofereceu. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou precisando disso. Aí se você pode, é da pessoa. Eu tenho isso. A pessoa às vezes nem sabe, só comenta. Aí a gente quer servir, a gente quer ajudar. Porque quando você tem isso na sua vida, independente se depois a pessoa vai retribuir, irmãos, é da pessoa, é da natureza da pessoa querer servir o outro, querer se prontificar com o outro. E o interessante é que a gente vai aprendendo, que a gente vai fazendo isso sem esperar alguma coisa em troca, até porque eu entendo que o Deus que eu tenho servido, Ele vai continuar me retribuindo, Ele vai continuar cuidando, Ele vai continuar abençoando. Então isso é nosso, e Rebeca já tinha essa qualidade de servir, tanto que ela se prontifica em dar água para aqueles animais, para 10 animais, que não bebia pouca água, não, bebia muita, porque se ele tivesse muito sedento, era muita água que ele bebia. Porque de 100 a 200 litros de água é água pra caramba, né? Aí a gente fica imaginando como é que foi esse mistério aqui, ali próximo daquele poço. Mas era o desejo dela. E nessa atitude dela, aí Eliezer fala, é essa que Deus escolheu. Porque a oração que eu fiz se cumpriu na vida de Rebeca. Irmãos, em nome de Jesus, não abra mão do teu chamado. Não abra mão do teu ministério. Não abra, independente do que você possa estar vivendo. Porque é privilégio, para mim é privilégio servir a esse Senhor.
Que às vezes a gente quer servir o homem. O homem, ele não dá nada não, irmãos. O homem, muitas das vezes, no trabalho, se está doente, eles vão mandar a gente embora. Começou a faltar, não serve mais. Mas Deus não, ele diz que nada que fazemos é em vão. Tudo que fazemos para Deus tem recompensa, irmãos. Tudo que fazemos para Deus, ele vai nos retribuir como ele tem nos retribuído. Mas o bom é fazermos também sem interesse, sem alegria, porque o bom é servir a esse Senhor em alegria. O bom é entender que Deus vai querer abrir portas para você. Deus vai preparar lugares, desafios para que você avance, não para que você continue estagnado. Deus vai preparar situações para que você chegue aonde Deus já disse que você vai chegar. E quantas das vezes a tua insegurança, o teu medo, ou muitas das vezes o teu comodismo, a tua preguiça, faz com que você não chegue. Porque muitas das vezes é um favor só que tem alguém te pedindo. E você pode fazer esse favor, porque tem gente que é muito imprestável, é muito preguiçoso. Irmãos, esse tipo de pessoas só perdem. Só perdem, irmão, não ganham. Aí, mas eu não vou ser bobo. Não, tem um Deus vendo. E eu sempre falo, se você plantou coisas boas, você vai colher, irmãos. Você pode não colher onde você plantou, você vai colher em outro lugar, mas tu vai colher. É isso que a gente tem que entender da lei da semeadura. Muitas das vezes, se você vai plantar num lugar, o Senhor vai levar para um outro lugar para você colher aquilo que você plantou. A gente vê aqui, Rebeca já tinha sido escolhida por Deus. Já tinha sido escolhida. Você imagina um monte de moças ali naquele poço. Era um desafio muito grande. Se Eliezer não faz essa oração, se Eliezer não faz essa petição, como que ele iria saber quem Deus tinha escolhido para levar para Isaac? Não está escrito na testa? Né? É por isso que a gente, no relacionamento, a gente tem que estar orando, pedindo a Deus. Para que Deus direcione, para que Deus mostre, para que Deus nos sinais, porque Deus vai dando sinais. E aí a gente vê esse homem voltando com êxito, com a missão que ele recebeu. Deus honrou. Deus honrou porque ele era um homem que aprendeu com Abraão. Que ele vivia com ele e aprendia com ele. E chegou o momento dele colocar em prática. E o interessante é que ele vai colocar em prática longe de Abraão. Porque ele tem que sair daquele lugar. Ele tem que ir para um outro lugar. E ele estava distante. Mas o que ele aprendeu, ele colocou em prática. E Deus abençoou. Que no nome de Jesus, coloque em prática o que você tem aprendido. Seja formador de discípulos. Porque é isso que Deus tem nos ensinado. Seja formador de discípulos, coloque em prática o que você tem aprendido. Aquilo que não edifica, aquilo que não glorifica, joga fora. Não alimenta aquilo que não vai edificar a sua vida. Aprenda a servir primeiramente a esse Senhor. E a gente fica servindo o homem, sendo capacho do homem, muitas das vezes puxando o saco do homem. E aí, quando a gente menos espera, eles mandam a gente embora, eles viram as costas pra gente. Deus não é assim. Deus, ele diz que ele é fiel, ainda que sejamos infiéis. E quantas das vezes somos infiéis com ele? E quantas das vezes abrimos mão de chamado, de ministério, e nem por isso Deus vira as costas, nem por isso Deus deixa de nos abençoar, nem por isso Deus deixa de nos dar escape e livramento. Porque ele continua sendo fiel. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de compaixão. Aprenda a servir a esse Senhor. Se alegra podendo servir a esse Senhor. Se ele está te chamando, se você se sente incapaz, peça a ele para te capacitar. Mas não se acovarda, não. Ele vai te ajudar, ele vai te dar estrutura, ele vai te dar força, ele vai colocar alegria no teu coração. Porque muitas das vezes nós vamos abrindo mão e a gente vai ficando péssimo. Porque a gente vai se afastando da casa, do reino, do trabalho de Deus, porque o trabalho de Deus, o trabalho em prol do reino edifica a vida da gente. Eu costumo dizer que tem momentos que eu nem lembro dos meus problemas, com tanta coisa que precisa se orar, se pensar para se resolver, e é gratificante para as nossas vidas, que nessa manhã,
Que nessa manhã que o Espírito Santo fale. Eu não sei quais são os desafios. Eu não sei para onde Deus vai te levar. Eu não sei quais serão a missão que serão delegada para ti. Mas que no nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo vai testificar no teu coração. E você vai com a bênção de Deus, com a força do Senhor, e vai ter vitória e vai ter êxito. Você pode achar, estou indo, vou ajudar, não sei nem para quê. Pode ter certeza. Sempre é para algo que você não sabe, que eu não sei, mas que Deus já sabe. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Que nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Deus é bom, irmãos, o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Ele tem nos chamado. Que você viva o chamado de Deus na tua vida, que você se alegre. Poder estarmos aqui nessa manhã adorando, louvando, exercendo o nosso chamado, cumprindo o nosso chamado. É bom demais, irmãos. E graças a Deus, Deus tem nos separado para coisas grandes. Que você viva as coisas grandes de Deus na tua vida. Que você faça aquilo que Deus quer, não aquilo que o homem quer. Que você pare de querer ficar agradando ao homem e queira agradar a Deus. E vai aonde Deus está mandando você ir. Fique aonde Deus quer que você fique. Não que o homem fique, não que as pessoas fiquem. Fique num lugar onde a tua vida está sendo edificada, onde você está aprendendo, onde você está vendo bênçãos na tua vida, onde você está avançando, onde você está crescendo, porque é isso que a palavra traz para a vida da gente. É novidade de vida, é uma mudança, é uma transformação. A gente precisa sair dessa zona de conforto, a gente precisa avançar. Tem coisas grandes ainda para vivenciarmos, para alcançarmos, e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por essa manhã, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Nos tomas na palma das tuas mãos. Obrigado por todos aqueles que chegaram. Senhor, obrigado pela nossa família. Já colocamos nessa manhã a nossa família mais uma vez na palma das tuas mãos. Eu quero colocar, meu Deus e meu Pai, o dia de hoje. Eu quero colocar, meu Deus, a parte da tarde nas tuas mãos. Obrigado, porque chegamos aqui nessa manhã. Obrigado porque ouvimos, meu Deus e meu Pai, e aprendemos na EBD. Obrigado porque acabamos de ouvir a tua palavra. Senhor Eliezer, meu Deus e meu Pai, foi um homem que o Senhor separou para servir. Servir, foi escolhido, meu Deus e meu Pai, para uma missão. E o Senhor deu vitória, porque ele aprendeu, meu Deus e meu Pai, com a vida de Abraão. Ele aprendeu que Abraão era um homem temente, que era um homem íntegro, que era um homem de fé, meu Deus e meu Pai, que possamos, que a nossa vida possa, meu Deus e meu Pai, formar discípulos, meu Deus e meu Pai, que glorifique o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, que não venhamos ser pedra de tropeço na vida de ninguém, que possamos, meu Deus e meu Pai, crer que aquele que o Senhor chamou, o Senhor vai capacitar, o Senhor vai dar estratégia, o Senhor vai dar sabedoria, e ele vai crescer, vai avançar, meu Deus e meu Pai, no seu ministério, no seu chamado. Nós precisamos crer, meu Deus e meu Pai, que o Senhor colocará, meu Deus e meu Pai, nos colocará em posições, porque o Senhor sabe que nós podemos avançar, melhorarmos muito mais. O Senhor sabe da capacidade de cada um, do chamado de cada um, do ministério de cada um. Pai querido, Pai amado, que no nome de Jesus abençoe a vida secular, a vida profissional. Se tem alguém aqui, meu Deus e meu Pai, com medo dos desafios, com medo, meu Deus e meu Pai, das propostas, meu Senhor da glória, repreende na autoridade do nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, que no nome de Jesus, que teus filhos possam avançar na vida profissional e na vida espiritual também. Eu creio, como a tua palavra nos ensina, meu Deus e meu Pai, que a tua presença atrai bênção para as nossas vidas. E eu creio, meu Deus e meu Pai, que a presença do Senhor nesse lugar atrairá bênção para as nossas vidas. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te agradeço, meu Deus e meu Pai, por essa manhã. Nos colocamos mais uma vez na palma das tuas mãos. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, visita os lares, visita os casais, visita as famílias, visita os nossos filhos. Toma essa cidade, toma essa nação. Toma os enfermos, meu Deus e meu Pai.
Pai querido, Pai amado, eu te peço nessa hora, vai de encontro ao coração do Felipe, vai de encontro à família da Dona Aparecida, meu Deus e meu Pai, que já não se encontra mais conosco. Senhor, obrigado pela boa obra, meu Deus e meu Pai, obrigado porque o Senhor guardou, sustentou, fortaleceu aquela mulher, meu Deus e meu Pai, no momento da enfermidade. Pai querido, Pai amado, o Senhor é fiel. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque nada que fazemos é em vão, Senhor. Haverá uma recompensa, meu Deus e meu Pai, tanto terrena como celestial, assim eu creio. Pai querido, Pai amado, eu te peço que no nome de Jesus visita o financeiro dos teus filhos. Visita, meu Deus e meu Pai, se tiver algo impedindo, atrapalhando, amarrando, meu Deus e meu Pai, repreende no nome de Jesus. Pai, eu te peço, abre portas, porque ainda tem pessoas aguardando uma porta. Pai querido, Pai amado, eu te peço nessa manhã que no nome de Jesus abra a porta. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, chama o nome dos teus filhos, meu Deus e meu Pai. O Senhor é poderoso para tirar o sono, para despertar, meu Deus e meu Pai, aqueles que têm que liberar algo para os teus filhos, seja promoção, seja portas de trabalho, seja, meu Deus e meu Pai, algo que o Senhor quer liberar. Oh, Pai querido, Pai amado, nos colocamos, Pai querido, Pai amado, nessa hora e te pedimos, nos abençoe, nos alegre, meu Deus e meu Pai, por servirmos a Ti, por estarmos aqui. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque as barreiras, os impedimentos, as adversidades, as nossas lutas não nos têm, meu Deus e meu Pai, nos feito deixarmos de chegar na Tua presença, de glorificar o Teu santo nome, porque hoje entendemos, meu Deus e meu Pai, que essas adversidades e lutas, meu Deus e meu Pai, é um preparo, a qual o Senhor tem permitido para avançarmos, para crescermos e para chegarmos aonde o Senhor já determinou para a glória do Teu santo nome. Eu rendo graças a Ti por essa manhã, que não se aparte de nós a Tua presença, Senhor, que não se aparte de nós a Tua presença. Pai querido, Pai amado, eu já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia.